Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de review, dessa vez um review breve do The Young Adventures Collection, coleção de livros de Dungeons and Dragons, mas com um foco um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? A gente vai dar uma olhadinha nesse box, mas antes já peço para deixar o like, aí para não esquecer no decorrer do vídeo, e se ainda não segue o canal, segue aí para dar essa fortalecida e acompanhar mais reviews e unboxings de RPG, nerdice, sessões de RPG, um monte de coisa que acontece por aqui, beleza? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse box de livros. Essa aqui é a versão americana. Ele já tem pelo menos 3 publicados no Brasil, né, em português pela editora Excelsior, mas esse boxzinho aqui por enquanto só tem na versão gringa mesmo. O que consiste aqui esse box, né? A gente vê o Dungeons and Dragons ali, ilustrações que já remetem mesmo, né, ao RPG classicão. Ele não tem regras, não são suplementos de regras, nem aventuras, nem nada do tipo, mas é um material bem divertido e bem interessante aí de ter na sua coleção. A princípio, ele é voltado para iniciantes, tá? A ideia é que você, tendo aqui essa pequena coleção, você tem uma referência visual e descritiva de várias coisas, né? Vários elementos que são bem clássicos aí do RPG. Mas, mesmo para quem já joga, tem aventuras, tem os livros base, etc., ele tem um valor bem legal, tá? A gente vai ver que essa coleção ela tem ilustrações inéditas dos livros, né? Então, mesmo o livro dos monstros, o livro do jogador, tem muita coisa que foi feita para essa coleção e que é bem legal. E a maioria delas são referências de itens, magias, monstros locais, NPCs e afins, com um apanhado ali, uma pegada mais descritiva, e que muitas vezes tem ali um monte de item, né, que a gente lê no livro do jogador, por exemplo, e você não faz muita ideia do que é. Então aqui tem desde coisas mais básicas, do tipo ter a ilustração do que é um kit de explorador, com todos os itens ali para você conseguir visualizar, até algumas ilustrações e descrições de personagens lendários de cada classe, né, como uma referência para o tipo de personagem que você pode criar, beleza? Vamos dar uma olhadinha, é um material que me surpreendeu bastante e eu achei bem legal compartilhar aqui com vocês. Tem o link na Amazon para aquisição, vou deixar aí na descrição, e também tem os da Excelsior em português, que são num formatinho um pouco diferente, se eu não me engano eles são capa dura, né, esses são capa mole, mas não tem a caixinha, né, ainda não veio na edição na coleção completa. Então vem esse box cartonado, bem resistente, legal aí pra deixar na prateleira e com a ilustração também, muito da hora. Então vou deixar ele um pouquinho de lado aqui um pouco. E nós temos aqui os 4 livros. Cada um deles tem um tema, então a gente vai ter um livro sobre as Dungeons and Tombs, né, as masmorras e tumbas, guerreiros e armas, monstros e criaturas, e magos e magias. O tema, né, de cada um é bem descritivo, então fica bem simples de entender. Mas vamos começar aqui com Warriors and Weapons, né, guerreiros e armas, para vocês terem uma ideia do que é esse, né, qual o conteúdo desses livros. Então, o que eles têm? Eles têm toda a pegada e o estilo dos livros mesmo, né, da quinta edição, só que com o requinte da ilustração e a descrição das coisas. Então tem aqui um resuminho e quando a gente começa aqui, o que a gente já tem? Então, referência visual para as raças, as hereditariedades aí. Então, você consegue ter uma ideia, né, do perfil e de como é cada uma delas. E depois ele tem uma descrição, né, mais elaborada de cada uma. E aqui não tem foco em regra, tá? Então, sei lá, no livro do. Sei lá, não, né? No livro dos jogadores, no Player's Handbook, você tem os stats e o que cada uma dessas raças, né? Dessas heranças ganha quando você escolhe elas, né? Habilidades e tal. Aqui não, aqui é uma descrição mesmo, mais voltada pro flavor da coisa e com ilustrações novas, o que eu achei bem legal. Então, ele faz um apanhado aqui de todas as básicas, né? Do livro do jogador. E depois, cadê? Tem até algumas a mais, não tinha visto, ó, algumas que saíram depois, ó, Kenku, Tabaxi, Tiferino já tinha, né, Turtle, que também saiu depois, e essa ilustração bem diferente, bem inusitada. Depois as classes, e aí as classes, né, também Bárbaro. E aí, aqui uma coisa que eu achei bem legal. Na descrição das classes, ele traz a descrição padrão, né, da classe aqui, com a classe tem, até faz referências pro livro do jogador, para você ver mais detalhes. E aí ele tem uma coisa, né, ele traz um personagem lendário, né, daquela classe.
E o que é muito legal, porque dá uma referência muito boa pra você entender o que se espera ou, né, qual que é a referência pra você ter um personagem daquela classe, né, como ela tá inserida nos mundos de fantasia e como, né, o que esperar dela. Isso eu achei bem legal, além de trazer, né, um pouquinho dos personagens que permeiam aí os contos, os livros, né, e os cenários de Dungeons& and Dragons. E mais uma vez com ilustrações novas e bem legais. Então aqui tem Ulfgar, o The Warhammer, que é um personagem lá do Vale do Vento Gélido, já teve vários romances, né, sobre ele, sobre o Drist lá e toda a companhia. Aí vem aqui e fala da próxima classe, do Fighter, e aí já mostra aqui também um Fighter lendário aqui como referência. E com isso ele vai se repetindo aqui em todas as outras classes com referências bem legais, tá? Até aqui, ó, no Ranger, o Minsc e o Minsc o Poderoso, né? E a referenciazinha aqui do Buu, o seu hamster espacial gigante em miniatura. Depois disso, né, depois de passar um pouquinho, ele tem esse chart aqui, né, para você escolher a sua classe com base no que você quer jogar. Então, você quer jogar com alguém da cidade, fora da cidade, e aí você pode ir respondendo aqui para ajudar. Como eu disse, ele é um conteúdo voltado para a ideia do iniciante, né? Alguém que tá ali conhecendo o hobby, começando a jogar nessa edição. Então é legal ter umas referências mais básicas, sim, para ajudar os jogadores se situarem, né? E poder começar as suas aventuras. Outra coisa que eu achei bem legal, aí tem também sobre os backgrounds, então ele meio que faz um passo a passo do caminho, né? De criação de personagem como o livro do jogador dita. Mas o que eu curti mesmo é quando chega aqui nas outras coisas, que são ilustrações e referências de roupas, né, tanto as roupas dos aventureiros, as roupas finas, as roupas de viagem, que são coisas que a gente vê lá no livro do jogador, tá dentro dos kits, mas às vezes é legal ter uma referência visual bonita pra ter ideia do que se trata. E outra que aqui curti muito também é quanto às armas. Então tem aqui as espadas e aí a descrição e ilustração de cada uma delas, as lanças, né, as armas de haste, outras armas melee, né, outras armas de proximidade, as armas à distância, as armas diferentes, né, as armas especiais ali que também tem no livro do jogador. E a mesma coisa se repete para as armaduras, e aqui bem legal, porque geralmente você lê lá armadura de placas, armadura completa, né, full plate, qual que é a diferença mesmo de cada uma, né? Então aqui você tem as armaduras leves, então tipo camisão, armadura de couro curtido, né? As armaduras de peso médio, né? Então a cota de malha, a armadura de escamas, a armadura o peitoral, né? E a half plate. E depois aqui as armaduras pesadas, aí proteção total, o que é bem legal de ver, tipo um splint armor, como é que é? Então são vários plaquinhas de metal com couro, os escudos e afins. Aí aqui ele ainda traz um monstro como referência, porque é um monstro da ferrugem, né? Pra você já aproveitar aí e conseguir colocar algo pra destruir esses equipamentos que a gente acabou de ver. Outras coisas legais, detalhes bobos, mas que eu gosto e provavelmente os iniciantes também vão curtir de ter as referências. Então fala aqui do monstro da ferrugem, aqui ele coloca uma referência de tamanho com um personagem de tamanho médio, né? Com um humano, então você entende se é um monstrão gigante, é uma criatura um pouco menor. E depois, locais aqui de exploração, né? Locais não, né? Equipamentos para exploração e coisas ligadas a itens diversos do personagem. E aqui, por exemplo, tem lá os kits, né? O kit de escalada, uma bolsa de componentes mágicos, as ferramentas, ó lá, que eu tinha falado, né? Todo personagem ele começando as suas aventuras acaba, né, sempre adquirindo um dos packs, né? Então tem o pack do explorador, ou, né, do Dungeoneer, pode ser do explorador. Ah, não, o explorador é esse. Esse é o das masmorras, né? Aventura das masmorras. Então, ó, tem um pé de cabra, tem uma tocha, o kit do explorador, que aí tem comida, tem outras coisas, o kit do caçador de vampiros. Então tem todas essas referências visuais. E aí termina aqui falando um pouquinho sobre um personagem em si, né? Qual que é sua função ali na mesa de jogo. Esse aqui eu detalhei bastante, né? Fui indo parte a parte para dar uma ideia do que é essa coleção, né? Como eu disse, sem regras, referências visuais, descrições mais assertivas, né, de cada coisa, e sempre tentando situar o leitor no que é, né, para que serve aquilo no elemento de fantasia. Já os outros temas seguem também o mesmo padrão,
mas vão tendo abordagens um pouco diferentes. Então esse daqui, né, o Doom, Masmorras e Tumbas, ele fala de vários lugares, né, de Forgotten Realms, Ravenloft, né, outros lugares de vários dos planos aí, né, dos cenários, na verdade, de Dungeons and Dragons, mas não só isso, né, ele fala de tudo que é referente a se aventurar como um todo. Então tem masmorras clássicas, e aí, mais uma vez, novas ilustrações bem bonitas, tanto dos lugares quanto dos NPCs importantes que rondam por lá. Esse é bem nessa pegada. Então vai ter vários locais e alguns NPCs desses locais. Aqui, inclusive, né, aí Ravenloft. E como não poderia deixar de ser, aqui o Conde. E tem mais pra frente uma ilustração bem legal do Conde. Ó, essa daqui da galera enfrentando ele por lá. Chult, né, a ilha selvagem ali de Forgotten Realms. Locais importantes. Quem jogou, né, ou já leu lá a Tumba da Aniquilação, tem esse lugar, né? Os aventureiros conseguem ir lá nesse templo sapo e tal. E é legal que essa ilustração não tem no livro, não sei porquê, porque ela é muito da hora. E aqui mais raças que tem também lá. Um dos vilões, né, da Tumba da Aniquilação. Aí vem pro Undermountain, tem várias coisas. Então o que me pega, assim, né, como colecionador, a ideia das ilustrações especiais me pega bastante. Mas eu consigo ver um iniciante, né, manuseando o livro e curtindo também a pegada, mesmo sem ter esses detalhes, estatísticas, nem nada, né, mas sim voltado muito pra você dar uma imergida aí, né, tá mais dentro do jogo como um todo. Aqui vem mais alguns monstros clássicos de masmorras mesmo, então são os monstrões aí. E tem uma coisa aqui no final, isso aqui, ó, que eu achei muito divertida, que é algumas dicas de construção de mapas. Então ele vem até com símbolos de referência, né, para você fazer o seu próprio desenho aí, o desenho das suas masmorras, alguns exemplos, tal. Então isso ajuda muito quem tá começando, às vezes parece simples, né, sei lá, rabiscar, criar alguma ideia, mas sem ter muito a referência de onde começar ou do que fazer, fica mais difícil. E com um livrinho desses que eu já leitura aí é bem divertida, bem interessante, fica ainda mais fácil. Continuando aqui, o Magos e Magias, que, né, talvez seja o meu favorito, assim, eu tô entre o das masmorras e esse daqui, porque é mago, né, melhor classe. E o legal é que tem ilustrações novas de várias magias. Primeiro ele começa mostrando as classes arcanas e fazendo um apanhado bem parecido com o que faz ali no livro de Guerreiros e Armas, né? Então tem ali o bardo, depois um bardo lendário aí das histórias de Dungeons and Dragons, clérigo, então todas as classes que conjuram magia vai ter aqui a sua descrição básica da classe, seguida de um membro aí de referência, né? Lendário, aqui que eles chamam, é mais pelo fato de ser uma personalidade, né? Nem precisa ser alguém mega poderoso, mas um NPC aí, ou um personagem famoso dos contos, das histórias de D&D. E passa tudo, a mesma coisa que se você quer criar uma classe arcana, qual que seria, né? Respondendo as perguntinhas aqui para você descobrir qual que seria a adequada. Depois fala dos tipos de magia, né? E tudo que advém ali das magias, rituais, truques, etc. E depois vem aqui uma breve referência de várias magias por nível. Então vai do primeiro até o 8º nível, né? É o círculo? Acho que é. E com coisas novas, ilustrações novas, o que é sempre da hora. Então tem aqui curar ferimentos, disfarçar-se. Não tem de todas, mas acho que tem da grande maioria. Tem umas páginas que tem 2 ou 3, então eles ilustram uma por página. Mas sempre com referências bem legais. Então aqui pele de árvore, né? Pele de casca de árvore. Mirror Image, né? Que eu achei bem da hora o mago conjurando ali as suas cópias em volta do inimigo. A famosa teia. E vai indo até a gente chegar aqui nas mais poderosas. Chegar lá no 8º círculo, que é o famoso clone. E aqui a gente tem o Mordenkainen, um dos magos aí conhecidos. O Maze, né, que você prende ali o seu alvo num labirinto interminável extradimensional. Ah, tá certo, vai até o nono círculo, tem todas. A chuva de meteoros, né, quem nunca quis conjurar ali, destruir tudo. E o famoso time stop. Então é bem da hora que a ilustração, todo o tempo parado e o maguinho ali fugindo.
e, né, se preparando ali a sua próxima passagem. Shape change, né, mudar, que é aquele polimorfismo que você se transforma nas coisas. E, bom, isso aí. E aí fala um pouquinho de magia selvagem, depois itens mágicos, a mesma pegada com alguns itens conhecidos, ilustrações também deles, e aí vai um monte de coisa. E é isso. Aqui, né, anéis, poções, então tudo referente à magia você tem aqui de referência visual vai estar presente aqui no livrinho. E por último, não menos importante, os monstros e criaturas. Aqui a gente já sabe, né, o que esperar, um apanhado bem legal de criaturas diversas e com alguns detalhes a mais, detalhes até que fogem um pouco do que tem lá nos livros dos monstros, né? E o que é bem legal é que aquela referência que eu falei lá do livro dos guerreiros, aqui vai ter para os monstros, então referência de tamanho, alguns destaques ali de cada coisa. Então, ó, tem pra todos os bichos, pra todos os monstros, que é bem legal. Ó, Flanf. Vamos ver aqui um da hora. Cadê um dragão? O dragão tá mais pra frente. Coisas, né? Poderzinhos, ideias, ais gigantes. Aqui, acho que esse tem esse lance. Eles mostram alguns monstros e criaturas, né, NPCs seriam lendários ali, tipo, que rolam pras classes. Então, o Duque Alto, né, que é um gigante do fogo lendário aí, que presente em várias masmorras e tretas. Deixa eu só lembrar se tinha alguma coisa muito diferente do... aqui. Trad, uma ilustração bem da hora também. E é isso, ele divide por localidades e aí dali vai dando os monstros. E aqui os dragões. E os dragões, né, resumão clássico, referências, os dragões, tal. Então é como se fosse um mini livro dos monstros, sem estatísticas, né, o que não serve direto para jogo, né, você não vai conseguir sair jogando com o que tem aqui, mas com um complemento bem legal para você ter uma ideia, né, do que você tá jogando e do que tá rolando ali na mesa. E as descrições, elas são simples, né? Mas são bem intuitivas, assim. Então, quando você pega, né, entra no clima desses livros mais descritivos, fica bem mais fácil quando coloca um monstro, um dos locais que estão aqui, ou narrar alguma coisa de uma das classes, você consegue ter mais desenvoltura e mais ideias de como fazer. E se você é jogador, serve para ter uma visão, né, mais clara, uma direção ali mais simples do que você pode esperar dessas classes em si e tornar o teu jogo também mais divertido. Então, é um material bem legal, como eu disse, totalmente recomendado, tanto para quem já acompanha o jogo, né, e não é um iniciante, você já tem os livros básicos, você já joga e conhece, vai tirar coisas legais daqui, e também para quem acompanha, né, e quer conhecer o hobby, ou conhece um pouco e quer se aprofundar um pouco mais, ou quer ter essas referências. E outra função também para introduzir novos jogadores, às vezes até de idades menores, né? Então pensar aí nas crianças que vão jogar, né? Todas as ilustrações são bem legais, não tem nada mega violento ali, tirando uma ou outra coisa nos monstros, mas bem tranquilo de ser consumido aí por uma audiência mais jovem também e ajudar eles a terem as ideias aí do que vai rolar na mesa, beleza? Então é isso, legal que é um material que também tem em português, para quem quiser ter essas versões diferentes, e tem essa coleçãozinha fechada aí que dá para comprar na Amazon também. Espero que vocês tenham curtido, deixem um like aí pra gente ter mais conteúdo de review, unboxing e outras coisas referentes a Dungeons Dragons, RPG no geral, Magic, as sessões de RPG, né, que rolam por aqui também. E se não seguem o canal, sigam aí pra dar essa fortalecida, beleza? Falou, até o próximo vídeo.